Venci a cadeira. Eu tive que vencer uma cadeira primeiro para depois vencer um touro, vencer um cavalo. Quando eles me amarraram na cadeira e eu consegui sobreviver àquela cadeira embaixo de um cobertor no sol quente, eu nem tinha vencido nenhum cavalo ainda na minha vida. E agora eu te convido para você firmar o golpe comigo aqui e a gente seguir junto nessa ideia do aprendizado com Gideão. Olha só, quando morreu Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir após os Baalaíns. Isso quer dizer, quando Gideão morreu, a galera, os judeus da sua época, eles voltaram a construir os seus ídolos, os objetos feitos para idolatrar, os objetos feitos para substituir o Deus vivo, para que as pessoas, ao invés de se aproximar do Senhor, o Criador, então eles construíam os seus ídolos, os seus deuses fabricados, e esses eram chamados Baalaíns. E além do que ele usou para sua riqueza própria, ele fez uma estátua, ele fez um poste, um monumento com aquilo. E aquele monumento levou as pessoas, cada vez que as pessoas se referiam a Gideão, elas tinham aquele monumento como símbolo da resistência de Gideão. Então ficou aquela marca. Não tem hoje as pessoas que também gostam de ir nos lugares onde pessoas importantes passaram ou viveram. Eu conheço história de pessoas que querem se ajoelhar. Eles viviam em determinado lugar e tal, as pessoas querem ir lá naquele lugar, se ajoelhar no mesmo lugar que eles se ajoelharam para orar de manhã. Não vamos entrar no mérito aqui se ele tinha a intenção de tornar aquilo como idolatria ou não, mas a Bíblia diz aqui logo atrás, no texto imediato, próximo, que aquilo foi tropeço para as pessoas. E acabou virando idolatrar o símbolo de Gideão. E não foi recordado aos filhos de Israel acerca de Yahvé, seu Deus, o qual havia tirado eles da opressão dos inimigos. Então, muitas vezes, quando nós, às vezes, alcançamos o nosso objetivo, em várias áreas, seja ela na área profissional, na área sentimental, em várias áreas que nós almejamos, e muitas vezes quando nós estamos buscando ela, a gente pensa, oh Deus, me ajuda, se Deus quiser eu vou conseguir e tal. Quando consegue, a gente acaba achando que não, está tudo certo, agora já resolvi, está tudo bem, não preciso de mais nada. E esquece de Deus. Muitas vezes, quando a gente busca ser um atleta de sucesso, um cowboy de sucesso, seja lá o que for dentro da área esportiva, por exemplo, quando chega lá nas alturas vira um bicho, fica vaidoso, fica cheio de arrogância e esquece que tinha pedido tanto a Deus para ajudar. E daí o Deus que requer de nós humildade, amor, paciência, ele é esquecido e a arrogância prevalece. Aí começa a humilhar as pessoas, começa a fazer coisas que desagradam a Deus, não honra a Deus. Mas uma coisa é importante nós lembrarmos, que quem não valoriza o seu passado, ou quem não leva em consideração o seu passado, também não tem noção nenhuma do seu presente e tampouco consegue visualizar o seu futuro. Uma pessoa que não valoriza o seu passado, seja ele bom, ruim ou bom, porque valorizar o passado não é gostar do que se passou. Muitas vezes a gente não gosta do que se passou, mas valorizá-lo no sentido de encontrar sabedoria. A palavra do Senhor diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que encontramos sabedoria. O que quer dizer isso? É saber valorizar o tempo que se passou para tirar daquele tempo passado a sabedoria para o bom andar nos dias presentes e o bom resultado do futuro. Quando nós como atletas, quando nós como competidores ou como profissional de alguma área não olhamos para o aprendizado que tivemos com as coisas do passado, a gente perde a oportunidade de aproveitar a grande lição do presente para o futuro. Sempre a lição do presente é para o futuro. A gente aprende com o passado para viver no presente, nos preparamos, nos fortalecemos, agimos agora para estarmos amanhã no lugar da projeção das nossas ações. Porque quando nós significamos o nosso passado, nós temos
a oportunidade de continuar vivendo, se ele é o momento bom, continuar prolongando esse tempo ou continuar numa vida plena daquilo que nós já alcançamos como uma coisa boa. Mas quando passa algo ruim, nós podemos também pegar esse passado, ressignificar ele para entender o presente, para apontarmos para o amanhã. Por isso que não podemos menosprezar o passado, ignorar ele. Ah, mas, Deus do céu, eu não posso fazer isso não, cara, que a minha vida foi horrível. Pois eu te digo uma coisa, meu amigo, não sei se foi pior que a minha, não. Não sei se foi mais amarga e horrível e escura do que a minha. Eu te digo uma coisa, a minha foi muito escura, foi muito amarga, foi muito terrível. Mas eu pego cada detalhe desse terrível que passou e ressignifico ela agora e falo assim, agora eu te peguei na curva, tempo ruim. Entendi o porquê que eu passei o ruim e falo assim, aquele ruim eu não passo mais. E outra coisa, aquele ruim que eu passei, eu vou pegar ele e vou significar ele para uma coisa boa. Eu pego toda aquela tranqueira que tinha lá no passado, a minha ignorância, quando eu comecei no rodeio, que fui explorado de todo jeito pelos velhos competidores da vida. Eu já sou velhão na história, né? Aposentado. Imagina aqueles que estavam já velhão na minha época, que nem sei se alguns estão vivos ainda. Muitos já estão, né? Não conseguem montar nem numa cadeira mais. Mas esses camaradas, no entendimento deles, na simplicidade deles, na ignorância, sei lá o quê, eles achavam que judiar do novato, do calouro, era o que o fortalecia. Na verdade, muitos desanimavam por isso, por causa dos batismos que eles davam, né? Batismo, entre aspas, que é judiar. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no rodeio, para eles diziam assim, se você for um cowboy durão mesmo, você vai ter que aguentar o chá que a gente vai te dar, vai dar um chá nele, né? Aí dava o chá. Eu me lembro que uma vez lá no Mato Grosso, na cidade de Juara, os velhão da época, eu era novinho, estava ali no meu segundo, terceiro rodeio, não sei. Os velhão me amarraram numa cadeira e colocaram um cobertor bem quente, me colocaram no solzão do calorzão do Mato Grosso. Meu Deus, eu não sei nem se era tão quente, mas a fobia que me deu ali, aquela angústia de ficar fechado e amarrado e coberto com cobertor quente no sol, me deu um pavor tão grande, parecia que eu ia morrer. E eles achavam que aquilo era normal, porque eles diziam, vamos dar um chá nele para ele ficar bom. Hoje eu olho e falo assim, cara, eu superei aquilo e continuei e me tornei um campeão de rodeio, me tornei um profissional que realizei algumas etapas da carreira, porque eu superei aquilo. Eu não aconselho que faça para ninguém. Mas como que eu vou ficar com raiva desses camaradas que lá na frente se tornaram meus colegas de trabalho? Eles eram ignorantes. Eu não vou ficar remoendo essa amargura porque eles fizeram uma coisa ruim para mim. O que eu entendo com aquilo? Aquilo foi uma prova para mim poder superar aquele momento. E hoje eu entendo que superação nos deixa resistente, nos deixa com a musculatura boa, a musculatura emocional. Vamos embora para frente, nada de ficar um dia me fizeram isso, me amarraram na cadeira. Brincadeira, era brincadeira de amigo, mas era brincadeira de mau gosto, judiava. Ai, me fizeram isso, ai que maldade, meu coração tá doído e amargurado. Nada, venci a cadeira. Eu tive que vencer uma cadeira primeiro para depois vencer um touro, vencer um cavalo. Quando eles me amarraram na cadeira e eu consegui sobreviver àquela cadeira embaixo de um cobertor no sol quente, eu nem tinha vencido nenhum cavalo ainda na minha vida. Então a cadeira me ajudou a ser resistente, a ringir os dentes. A hora que batia o trinco da porteira não se assustar, porque eu já tinha passado por algumas coisas assustadoras. Então se ressignificar, isso é muito importante. Por isso que essas pessoas, quando eles esqueceram o seu passado, eles acabaram esquecendo de Deus. Essa é a verdade. Pega essa e guarda bem, para você não esquecer depois, e nem eu não quero esquecer. A gente chega numa posição e acha que Deus nos ajudou. A gente reconhece, Deus me ajudou, eu cheguei aqui e me tornei um grande herói, um grande campeão, sei lá o quê. Só que depois pode esquecer que Deus é o Deus do poder em ação. Muitas vezes, quando alguém chega numa posição privilegiada, ele esquece de todos os que ajudaram ele no passado. A maioria
não quer muita aproximação daqueles que foram, por mais que a ação foi tão pequena, mas aquela açãozinha minúscula fez a diferença para chegar lá em cima. Uma coisinha de nada que alguém fez com o coração aberto, com carinho, com amor, fez a diferença para chegar lá em cima. Quando chega lá no alto, não dá bola. De vez em quando eu me lembro de alguém assim que fez uns negócios malucos para mim. Às vezes os caras até nem sabiam que tinha feito aquilo com tanto valor, tinha dado tanto valor na minha vida, mas eu mando um áudio fazendo uns agradecimentos. Eu me sinto tão bem, eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque, cara, foi aquele detalhe que nos ajudou a chegar no lugar que a gente chegou. Uma das coisas que nós falhamos muito também é ser gratos. Muitas vezes nós nos gabamos das nossas vitórias, mas somos tardios em agradecer a Deus e as pessoas que nos ajudaram a chegar. Temos várias coisas que entender aqui. Alguns pontos importantes que é interessante nós finalizarmos aqui compreendendo. Gideão era um homem muito medroso. Deus falou com ele, ele duvidou, ele teve dúvidas. Pediu prova, Deus concedeu a prova a ele, e ele foi e fez o que Deus tinha feito, mandado fazer. No final das contas, ele deixa uma vitória que o povo usufruiu, mas não deixa uma raiz de gratidão. 4 pontos: medo, dúvida, obediência e falha no legado que deixa como raiz no coração do povo. As vitórias foram tantas que o povo se esqueceu das dificuldades e só olhou para as vitórias e se envaideceu no final. Mas Gideão continuou firme até o fim. Teve uma boa velhice. E o que nós podemos tirar aí desses 4 pontos é que ele fez bem feito o que tinha que fazer e no final, ele tem uma boa velhice. Aquilo que todos nós buscamos, não é? Construir algo para nós podermos ter uma velhice de paz. Vamos prestar atenção nessas aulas que Gideão deixou para nós. Vamos fazer tudo com dedicação, com carinho, fazer tudo bem feito. Construir um alicerce bem firme e sólido, para que quando chegar nos últimos dias de nossas vidas, podemos morrer com dignidade e viver uma vida que glorifique o Senhor. Nós vamos seguir estudando outros temas e eu te convido para que você compartilhe essa conversa nossa, que nós vamos continuar aprendendo mais junto, sempre embasado na Bíblia, na palavra do Senhor. Um grande abraço e não se esqueça que é filho e filha do Senhor. Se posicione no reino que foi preparado para cada um de nós desde a fundação do mundo. E continuaremos a glorificar o nome do Senhor. Um grande abraço e até a próxima.